Irmãos, bom dia. Nós vamos entrar num assunto, não propriamente nele, que é a lição 44, que é sobre a disciplina. Não é um assunto chamativo, não é um assunto assim que atraria multidões, pelo contrário, afastaria muitos. Nós vamos falar um pouco, antes de entrar, os irmãos lembram quando nós tratamos sobre santificação, qual que era o propósito principal, o centro da palavra santificação. Ser santificado é ser separado, ser santo. Isso. Então a santificação é um processo de separação. Separação. Então nós vamos voltar a aquela lição hoje, trazer a memória, relembrar o que nós vimos lá atrás, para que nós possamos então entrar de fato no assunto sobre a disciplina. Entender como a Bíblia, assim, nos termos doutrinários, eles são coesos, são coerentes, um assunto interligado ao outro, porque é justamente bíblico ambos os assuntos. A palavra disciplina em si, ela significa o quê? Correção. Você disciplina, você está corrigindo. Significa também um treinamento. Significa uma sujeição. E vamos falar assim de uma maneira bem mais direta. Significa castigo. Sim, significa castigo. Então é uma forma corretiva. Nenhuma instituição pode existir sem disciplina. Então é necessário, tanto no lar, é necessário na escola, por exemplo, é necessário no exército, seu trabalho, na igreja. Não existe instituição sem disciplina. Mas nós não vamos entrar agora nesse ponto. Nós vamos falar essa manhã sobre que muitos têm negligenciado, que é a questão da separação. Essa doutrina, ela é encontrada nas Escrituras. Ela deve ser, como nós já dissemos, deve ser ensinada e deve ser praticada. Por quem? Por todos os cristãos. Por todos aqueles que foram chamados, por aqueles que foram salvos pela graça de Deus, e que são chamados a acreditar e a viver conforme a Bíblia nos manda. Como a Bíblia é a nossa autoridade final em questão de fé, em questão de prática, nós devemos nos esforçar para seguir os ensinamentos. Chama a atenção de um ponto. A separação. A primeiro momento, nós devemos deixar bem claro que a separação é para quem? Para o Senhor. Então a separação é para o Senhor. A Bíblia deixa bem claro que Cristo deu a sua vida por nós para que Ele pudesse separar quem? Um povo seu peculiar. É o que nós vemos lá em Tito 2,14. O qual, falando de Jesus, se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então Cristo lhe deu sua vida para separar. Separar um grupo peculiar, um povo peculiar, especial, zeloso e de boas obras. Esse povo que pertence a Deus, esse povo separado que pertence a Deus, ele deve proclamar as virtudes
daquele que um dia nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aquele povo separado, ele deve proclamar essas virtudes, como Pedro disse lá em 1 Pedro 2:9. Aqueles que nos chamou e os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses mesmos chamados, separados, eles devem se dedicar ao Evangelho de Deus. Paulo mesmo disse sobre isso em Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, e aí ele dá a informação, separado para o Evangelho de Deus. Então, o objetivo final dessa separação é ter comunhão com Deus. É ter comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, conforme João nos diz, lá em 1 João 1:3. João dizendo, o que vimos e o que ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, o objetivo final, irmãos, dessa separação é justamente isso. É ter essa comunhão que João nos diz aqui. Que ouvimos o que vimos, estamos anunciando, para que tenhamos comunhão, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus. Nós também fomos separados do pecado. Nós precisamos ser separados do pecado, falar sobre a separação do pecado. As Escrituras, elas nos ensinam que Jesus Cristo veio a este mundo com um propósito. E o propósito é de salvar o seu povo, os seus pecados. Mateus 1:21. E dará à luz a um filho, falando de Jesus, e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, de acordo com isso, nós vemos também Paulo escrever. Ele escreveu para Timóteo, e ele disse para Timóteo, o Senhor conhece os que são seus. Paulo escrevendo para Timóteo falou, olha, o Senhor conhece os que são seus. E todo aquele que professa o nome de Cristo, ele deve fazer o quê? Se afastar da iniquidade. Que é o que nós vemos em 2 Timóteo 2:19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, todo aquele que professa o nome de Cristo não é uma opção. Ele deve se afastar de qualquer iniquidade. Além disso, Paulo também afirmou: nós devemos continuar no pecado, que nós estamos debaixo da graça? Porque ele disse lá em Romanos 6:1 e 2: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, Paulo afirma, não devemos continuar no pecado. Pois como que nós poderíamos continuar a viver nele? É evidente também, irmãos, que aqueles que foram salvos por Cristo devem se afastar do pecado. Deve crescer conforme a imagem de Cristo. Conforme a imagem e a semelhança de Cristo. Romanos 8:29. Nós somos predestinados para isso. É o que Paulo diz, porque os que dantes conheceu, presciência, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para ser o quê? Para ser conforme a imagem de seu Filho. Então nós somos predestinados para ser conforme a imagem de Cristo. Então aqueles que são salvos devem se afastar do pecado e devem crescer conforme
o comando que Paulo nos dá aqui, para ser conforme a imagem de seu Filho, a imagem de Cristo. E nós também, irmãos, precisamos de uma separação do sistema mundial. Quando nosso Senhor Jesus, Ele orou por nós, Ele manifestou que nós somos tirados do mundo. João 17:6, Jesus disse: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Então, neste momento, nós fomos entregues a Jesus, eram teus, e tu me destes e guardaram a tua palavra. Aí no versículo 11, nos está dizendo: apesar de nós ainda permanecermos no mundo, nós não somos mais do mundo. É o que o versículo 11 diz: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Então, apesar de permanecermos no mundo, nós não somos mais do mundo. E o versículo 14 continua: dê-lhes a tua palavra. E o que aconteceu? O mundo os odiou. E por que o mundo odeia? Porque nós não somos do mundo. Então, primeiro Jesus nos diz: olha, eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, através da sua oração a Deus. Pai, então guarda em teu nome aqueles que tu me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Eu dei a tua palavra a eles, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Irmãos, isso significa que a nossa verdadeira cidadania está onde? Nos céus. A nossa verdadeira cidadania está nos céus. Filipenses 3:20, nós vemos a afirmação disso que nós estamos dizendo. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quer melhor confirmação do que essa? A nossa cidade está nos céus. Está nos céus. E que enquanto nós ainda estamos aqui, qual que é a nossa condição? Estrangeiros, peregrinos. 1 Pedro 2:11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais e combatem contra a alma. E também com base nisso, o apóstolo João, ele chegou a nos dar uma instrução. E a instrução foi a não amar o mundo, a não amar as coisas que no mundo estão. Por quê? Seria um paradoxo, o mundo nos odeia. Como que nós vamos amar o mundo? Não é? Eles estão certos na posição deles. Se são do mundo, vão odiar o que do mundo não é. Mas nós, que estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo, vamos amar o mundo? Vamos amar as coisas que no mundo há? Não é? É um verdadeiro paradoxo. E 1 João 2:15, 17, não ameis o mundo, nem no que no mundo há, que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E Paulo chegou a dizer também, Colossenses 3:2, ele diz, nos encorajando a focar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, sabendo que iremos sempre nos encontrar com o Senhor. É isso que nós devemos ter em mente.
não pensando nas coisas que são de cima, mas nas coisas... Não, perdão, irmãos, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas sempre tendo em mente, sempre sabendo que nós iremos nos encontrar com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, onde Paulo dá instrução aos irmãos de Tessalônica. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Sempre. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, sabendo que nós iremos nos encontrar com o Senhor, sabendo também que o mundo ele entrará em uma tribulação, nós devemos estar prontos para nos separar. Devemos estar conscientes que este sistema mundial tende a acabar, tende ao fim, e que tudo é temporariamente governado por Satanás. E de acordo com a permissão de Deus. Mas Paulo vem e resume bem a nossa atitude ao dizer, lá em Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo. Lembram-se de Ló? Ló acreditava estar tirando proveito do mundo. Mas o que aconteceu? Acabou sendo prejudicado por ele mesmo. Ló escolheu morar nas planícies férteis de Sodoma. Atraído pelas oportunidades materiais, pela prosperidade aparente daquela região. No entanto, ele acabou se envolvendo em um ambiente cheio de pecado, de corrupção, o que trouxe graves consequências para a sua vida, para a sua família. Apesar de ele ser resgatado por Deus da destruição de Sodoma e Gomorra, Ló, ele perdeu tudo o que possuía, incluindo a esposa, que olhou para trás e transformou-se na estátua de sal. A escolha de Ló de se conformar com o sistema mundano o levou à ruína, mostrando que os ganhos temporários deste mundo são ínfimos comparado ao custo espiritual que podem trazer. Então, assim, irmãos, nós devemos tomar cuidado para não nos deixar seduzir pelas ofertas passageiras do mundo. Lembrando que a nossa verdadeira cidadania, o nosso tesouro está onde? No céu, não aqui na terra. Mas devemos também nos separar dos incrédulos. A palavra de Deus nos adverte. Não nos unamos aos incrédulos em diversas áreas da nossa vida. Não vos prendais a um julgo desigual com os incrédulos, nos diz as Escrituras. Continua dizendo, saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. 2 Coríntios 6, versículo 14 e 17. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos?
Porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente, como disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, apesar da clareza desta passagem, irmãos, é um dos mandamentos mais frequentemente desobedecidos. Aqui estão algumas áreas que nós podemos ver na evangelização. Os cristãos não devem, e aqui nós temos que ser duros, nós já dissemos isso uma vez, não devemos nos unir a incrédulos para promover o evangelho. A prática de realizar cruzadas evangelísticas em parceria com modernistas, católicos, cultistas e até mesmo entre certos evangélicos é uma afronta à pureza do evangelho de Cristo. É uma afronta à pureza do evangelho de Cristo. Essa abordagem ecumênica não apenas dilui a verdade da palavra de Deus, mas também engana muitos. Leva muitos a acreditar que o compromisso com a verdade pode ser negociado em favor da unidade. Precisamos nos unir mais. Essa confusão, irmãos, enfraquece o testemunho cristão. Deixa multidões desorientadas em relação à verdadeira natureza da salvação. E o que é mais alarmante é que mesmo diante da clareza das Escrituras, muitos continuam a promover essa prática. Cooperam com aqueles que negam as verdades fundamentais do Evangelho, como se isso pudesse ser justificado de alguma forma. Isso, vamos ser claros e diretos, é uma traição. É uma traição. É uma traição à fé bíblica. Pior, é um ato de covardia. É uma rendição covarde aos métodos humanos, aos métodos carnais. É uma grave desobediência ao mandamento de Deus para que seus filhos sejam separados, sejam santos. Então a obra de Deus ela deve ser feita à maneira de Deus, sem concessões. Sem acordos espúrios, sem alianças com aqueles que distorcem ou aqueles que negam a verdade. A Bíblia é clara. Voltando lá em 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um julgo desigual com os incrédulos. Qual comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Então não podemos esperar resultados de Deus se estivermos comprometidos com práticas mundanas. Essa mistura profana é um insulto a Cristo, é uma traição ao seu sacrifício. Então é sempre necessário, irmãos, tomar uma posição firme e inegociável, recusando-se a participar dessas alianças impuras, por mais populares que sejam, né? Por mais movimentos populares convenientes que pareçam ser. Devemos nos lembrar. Comprometer a verdade do Evangelho para agradar o mundo, para ganhar números, é um caminho de destruição. É um caminho de destruição. Nós devemos permanecer fiéis, inabaláveis na fé, sabendo que a obra do Senhor ela deve ser feita segundo os seus mandamentos, para que possamos ver a verdadeira manifestação do seu poder e glória entre nós. Há ocasiões em que também nós devemos nos separar de outros cristãos. Os irmãos estão ligando, estão entendendo por que nós estamos falando da separação, para podermos entrar na questão da disciplina? Especialmente quando as ações desses outros cristãos comprometem a fé, comprometem a doutrina, a unidade da fé. A Bíblia nos orienta a nos afastarmos daqueles que andam desordenadamente. 2 Tessalonicenses 3, 6 a 14, nós encontramos Paulo dizer: mandamo-vos, porém, irmãos, em que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão.
vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não houvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e com fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesado a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se vergonhe. Paulo ainda diz também para Timóteo: devemos nos afastar dos que buscam ganhos terrenos com sinal de piedade, aparência. 1 Timóteo 6:5: perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Paulo está alertando contra as discussões e disputas que são promovidas por pessoas que têm intenções malignas. Essas contendas não são para edificação. São para quê? Para causar divisão, para causar confusão entre os cristãos. Por isso que quando Paulo diz homens corruptos de entendimento, são indivíduos cujas mentes já foram corrompidas. Eles não têm uma compreensão correta da verdade de Deus, porque seus corações, suas mentes estão manchadas pelo pecado e pelo desejo de enganar. Sua corrupção os leva a distorcer o Evangelho. Para qual propósito? Para o seu próprio propósito, para o seu próprio fim. Homens privados da verdade, que ele continua dizendo aqui. Essas pessoas não possuem a verdade genuína de Deus, elas podem até conhecer as Escrituras, mas elas estão afastadas do verdadeiro significado. Elas estão longe da aplicação das palavras de Deus. Por quê? Porque não têm o coração alinhado à palavra de Deus, à vontade de Deus. Podem conhecer, mas não estão alinhadas. Podem saber a Bíblia de ponta a ponta, mas não têm o seu coração alinhado à vontade de Deus. E o pior, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Então Paulo aqui ele começa a denunciar aqueles que veem a religião ou a prática da fé como um meio de obter lucro financeiro, de tirar vantagens pessoais. Esses indivíduos tratam a piedade como uma ferramenta para enganar os outros, para ganhar riqueza, em vez de ver a piedade como um verdadeiro compromisso espiritual com Deus. E por fim, Paulo fala: aparta-te dos tais. Paulo então ele aconselha Timóteo, por extensão aconselha a todos os cristãos: se afaste dessas pessoas. Se afaste. Elas são perigosas. Elas são perigosas para a fé verdadeira. Elas são perigosas para a saúde espiritual da comunidade, da igreja. Não devemos ter comunhão. Não devemos ter parceria com aqueles que pervertem a fé. Isso pode contaminar a nossa própria caminhada com Deus. Devemos ainda nos afastar dos que persistem em pecados graves. 1 Coríntios 5, 11 e 13. Mas agora vos escrevi
que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal ou com os tais, nem ainda comais. Duro, né? De se ouvir. Mas agora vos escrevi, não vos associeis. Nem comais com tal. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse rico. É uma ordem. Tira. E também nos afastar daqueles que causam divisões na igreja, como nós dissemos, voltando em Romanos 6,17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Este versículo é uma séria advertência contra aqueles que dentro da igreja criam divisões, contra aqueles que promovem escândalos, contra aqueles que promovem rachaduras, desviando-se da sã doutrina que são ensinadas pelos líderes espirituais fiéis. Esses causadores de divisões são perigosos. Entram sorrateiramente entre o rebanho com intenções. Eles não buscam o bem da igreja, mas promovem dissensão. É isso que Paulo está dizendo. Semeiam a discórdia, causam intrigas, enfraquecem a unidade do corpo. Com frequência, irmãos, distorcem a verdade, distorcem as escrituras, e isso para justificar o eu, para justificar as minhas razões, para justificar razões egoístas, heréticas. Esses indivíduos são ameaça direta, à pureza da fé, à estabilidade da igreja. Ao criar facções, escândalos, eles desviam os irmãos do caminho da verdade, levam-os a seguir as suas próprias opiniões errôneas. Eles desviam os irmãos do caminho, sim. Com isso, contradizem o ensino sólido da palavra de Deus. A consequência disso é o quê? Uma igreja dividida. Uma igreja fraca. Uma igreja vulnerável aos ataques de Satanás. Então Paulo não nos diz para contemplar. Olha só. Volte no final deste versículo. No final, as duas palavras que Paulo usou é desviai-vos dele. Então Paulo aqui ele não nos diz para tentar convencer esses divisores. Paulo aqui não nos diz para ter um diálogo com eles na esperança de mudar suas mentes. Não está dizendo isso. A instrução é clara. Qual é? Desviai-vos deles. Afastem-se desses homens e mulheres que, com suas palavras e atitudes, destroem a unidade e a paz da igreja. Não podemos nos dar ao luxo de manter comunhão com aqueles que atentam contra a doutrina bíblica, com aqueles que atentam contra a harmonia do corpo. A igreja verdadeira de Cristo, irmãos, ela deve ser marcada pela unidade na fé. Lembra que nós ficamos uns 3 domingos estudando sobre a unidade da fé. E qualquer um que se levante para minar essa unidade deve ser evitado, deve ser rejeitado. O Evangelho de Cristo é a verdade absoluta, não está sujeita a interpretações, a desvios, né? Será que o apóstolo Paulo quis dizer mesmo isso? Não. O Evangelho de Jesus é a verdade absoluta. Não está sujeito a interpretações. Qualquer tentativa de alterar, de comprometer ou dividir essa verdade é um ataque direto à doutrina de Deus, à pureza da igreja.
Então, que não haja tolerância para aqueles que causam divisões. É isso que Paulo está dizendo. Não haja tolerância para aqueles que causam divisões. Eles não merecem nossa atenção, não merecem nosso tempo. É isso. Eles devem ser notados, devem ser expostos e rejeitados. A igreja é chamada a ser santa e unida em Cristo. E para isso é necessário um rompimento radical e imediato com aqueles que conscientemente trabalham para destruir a igreja. Lembrarmos que a paz e a unidade da igreja são preciosas e devem ser preservadas a todo custo. Desviar desses divisores não é uma opção, mas é uma ordem divina para proteger o rebanho, para honrar a santidade do corpo de Cristo. Para experimentar a verdadeira felicidade e a bênção de Deus, irmãos, é necessário seguir ensinamentos bíblicos sobre a separação. Muitos hoje professam fé com os lábios, mas onde estão os corações? Estão longe. Devemos nos esforçar para obedecer a Deus em todas as áreas das nossas vidas, mantendo-nos separados do pecado, do mundo, dos incrédulos, quando necessário, até mesmo dos crentes. Até mesmo dos crentes. Para que possamos viver uma vida que verdadeiramente glorifica a Deus. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos. Essa introdução, que se assim Deus nos permitir, nós continuaremos no próximo domingo a falar sobre a disciplina.